Fala, meu povo, tudo bom? Olha só, mais um concurso chegando. Dessa vez a Caixa tá vindo por aí. E é sempre bom a gente dar uma repassada em várias questões, né? A gente já fez de português, agora vamos começar a tratar do inglês, né? Que é muito importante. É assim, nesse tipo de concurso, geralmente as pessoas costumam focar muito nas áreas financeiras, nas áreas específicas da vaga, e às vezes acabam esquecendo do português, do inglês, mas essas duas matérias, elas costumam às vezes diferenciar, fazer as notas subirem, porque como muita gente não dá bola para isso, quem vai bem nessas duas matérias costuma se destacar, porque compensa às vezes uma nota ruim ou algum erro nos outros. Então é sempre bom a gente focar bem e bem em tudo, óbvio, sempre bem em tudo, né? Mas hoje vamos para o inglês, né? Importante. Só antes de começar, lembre então, pessoal, de curtir aqui o vídeo, seguir o canal, compartilhar esse vídeo com todo mundo. Podem comentar, podem fazer perguntas aqui embaixo nos comentários. A gente troca uma ideia ali, eu apareço de vez em quando, dou um alô. Postem lá que a gente vai conversar, beleza? Vamos lá então, a gente vai ter algumas questões. Vocês vão vendo aqui, vamos passar aqui. A gente vai ter nesse material 3 textos diferentes, tá? E questões atribuídas a cada um deles. Vamos começar então, assim, eu vou tentando explicar, vou fazendo algumas traduções, vou explicando alguns pontos importantes da gente entender, alguns pontos-chave, assim, para dar alguns macetes, porque as provas de inglês, geralmente elas são um pouco focadas em vocabulário e em expressões também. Então é bom que a gente vá entendendo como essas expressões funcionam, como elas se relacionam e muitas vezes entender que aquela tradução literal que a gente costuma fazer, para quem não tem tanta familiaridade com o inglês, muitas vezes tenta fazer uma tradução literal, assim, pegar palavra por palavra de uma frase, por exemplo, assim, The new cost of living in New Mexico. Muitas vezes, a tradução literal, assim, palavra por palavra, the new cost of living in New Mexico. Muitas vezes, essa tradução, assim, de um para um, ela funciona, mas em muitos casos não, tá? Então, é sempre bom a gente, se possível, não se apegar tanto a essa parte literal. Às vezes dá certo, mas saibam que só porque uma vez deu certo, não significa que todas elas vão encaixar direitinho sempre. Às vezes a gente tem que reorganizar a frase, às vezes uma palavra que a gente conhece como um significado, ela pode ter outros 30 significados e as coisas não funcionam bem, tá? Por exemplo, nesse texto aqui que eu sublinhei aqui o título, basicamente significa assim, o novo custo de vida do Novo México, que é o estado americano, tá? Então, o novo custo de vida do Novo México. Aqui a gente consegue, ó, o novo custo, aqui essas duas de vida no Novo México. Aqui praticamente a gente consegue fazer essa tradução quase literal, mas tomem cuidado, porque nem sempre, porque alguém vai olhar e vai dizer, ah, tá, mas o título aqui está mostrando o contrário do que tu disse. Mas não é sempre assim que funciona, tá? Então a gente tem que ter um grande cuidado com isso. Vamos ver nas questões e eu vou explicando mais algumas coisas ao longo delas. Então tá, a gente tem aqui, ó, a primeira questão vão ser 15, tá? São 3 textos. Não recordo agora se são 5 questões de cada texto, mas de qualquer forma vamos vendo isso aqui. Ó, the excerpt of paragraph 5. Wage growth rates have surpassed inflation rates since last February, informs that. A gente tem então aqui, ó, no excerto do parágrafo 5. Excerto é um trecho, um recorte de um pedaço maior, né? Wage growth rates, esse trecho aqui, ó, wage é um sinônimo para salário, um sinônimo para remuneração. Então, as taxas, ó, isso aqui é taxas, aqui o crescimento, o salário. Por isso que eu disse, ó, nem sempre a tradução literal vai funcionar, porque eu tirei aqui salários, crescimento, taxas. E essas taxas aqui não são as taxas, por exemplo, as taxas impostas por um governo. Aqui é a taxa a oscilação, tá?
Então, ó, salário, crescimento, taxas. Então, tomem cuidado com a tradução literal. Então, as taxas de crescimento salariais ultrapassaram as taxas de inflação desde o último fevereiro. Então, esse excerto aqui está dizendo isso. As taxas de crescimento de salário ultrapassaram as taxas de crescimento de inflação desde o último fevereiro. Então, isso aqui a gente tem que entender, basicamente, qual dessas opções que está traduzindo ou está explicando esse excerto do parágrafo 5 como um todo, tá? Vamos lendo então primeiro, ó. Letra A. Inflation rates have enlarged people's income. As taxas de inflação aumentaram os ganhos, as remunerações das pessoas. Não tem nada a ver, né? Aqui a gente já risca fora. A letra B. Inflation rates are lower now than last February. As taxas de inflação são menores agora do que no último fevereiro. Também não é o que a gente está buscando aqui, né? Agora C. Salaries have increased beyond inflation. Então, os salários aumentaram para além da inflação. Vamos rever o excerto, ó. As taxas salariais de crescimento salarial ultrapassaram a taxa de inflação deste último fevereiro. É isso, né? Basicamente, então, a gente tem nossa resposta correta, que é a letra C. Mas, e só para a título de curiosidade, a letra D diz assim, ó, Salaries have reduced because of inflation. Então, os salários reduziram por causa da inflação. Não, né? Também está fora. E a letra E, Salaries have been considerably affected by inflation. Os salários foram consideravelmente afetados pela inflação. Também não é o que a gente está buscando. Por isso, então, que a gente vai ficar com essa letra C, que os salários eles aumentaram para além da inflação. Tudo isso naquela perspectiva específica do novo custo de vida do Novo México, tá? Estou falando desse texto especificamente, só para não ter discordância, dizer, não, mas meu salário aqui, tal. Mas isso é especificamente do texto aqui que a gente viu do Novo México, tá? Vamos lá, essa foi a primeira, vamos para a segunda agora. A segunda, então. In the fragment of paragraph 4, no fragmento do parágrafo 4. The average rent in Albuquerque is about $400 higher than in January 2020. The word higher can be replaced with no change in meaning by. Então a gente tem assim, ó. Esse trecho aqui está dizendo o seguinte, basicamente o seguinte, ó. O aluguel médio em Albuquerque, que é essa cidade de Novo México, daí a gente tem esse tarará aqui no meio, né, essas reticências, teve um corte no texto, mais ou menos $400 maior do que em janeiro de 2020. Então, ó, os aluguéis médios em Albuquerque são mais ou menos $400 mais altos que no último 2020. A gente tem a palavra higher aqui, esse higher. Quando eu li maiores ou mais altos aqui, ó, a gente tem $400 maiores ou mais altos. A gente pode trocar essa palavra higher por qual dessas aqui sem perda de significado. Só que a gente tem então cuidado, porque high é alto, mas é alto não no sentido de a minha altura, tá? É alto numa comparação de nível, tá? Então eu não posso dizer que uma pessoa é high, uma pessoa é tall. Tall é uma pessoa alta. High eu posso dizer de uma montanha, um nível alto, uma taxa alta, o salário aqui, o valor alto, alguma coisa que tem uma taxa, tem uma oscilação, que pode ter uma oscilação, tá? Vamos ler então, ó. A letra A está nos dizendo cheaper. Cheaper é mais barato. E aqui não é o que a gente está procurando, né? Está dizendo que é mais alto. Caiu fora. Letra B, better. Better é melhor. Também não é o que a gente está procurando. E agora a letra C é
o exemplo que eu dei que pode confundir algumas pessoas. Letra C, taller, mais alto. Só que higher e taller não são sinônimos, tá? Porque taller é mais alto, mas de altura física, assim, uma pessoa, uma girafa, sei lá, um gorila, mas não é por causa de salários perdão, de aluguel aqui no caso. Então a gente tem que riscar. Só que, então tomem cuidado, porque as bancas costumam fazer isso de botar palavras que quando a gente traduz para o português, a gente pode dizer, né? Eu posso dizer uma pessoa é alta, uma pessoa é mais alta, posso dizer que o custo de um aluguel ficou mais alto. É a mesma palavra, o high e o tall, os dois vão ter essa questão de o higher e taller de mais alto, mas no inglês são usadas para coisas diferentes. E as bancas costumam fazer isso, tá? Pelo menos uma questão quase sempre vai ter isso. Vai ter essa, quando traduz literalmente, vai ser a mesma palavra no português. Aí vocês vão dizer, bom, taller é isso. Não tem erro, acertei. E não é o caso. A letra D, more manageable. More manageable seria assim mais administrável. Também não é o que a gente está buscando, né? E a letra E, então, ó, que a gente tem como resposta correta, more expensive. Expensive é mais caro, é caro. Uma coisa expensive é uma coisa cara. More expensive é mais cara. Então, eu posso dizer que a média dos aluguéis em Albuquerque são mais ou menos $400 mais caras do que no último 2020. Então, a gente vai ter aqui, ó, vamos botar um verde, eu não botei antes, mas vamos botar agora, para dar um certo. More expensive é a nossa resposta correta, beleza? Vamos seguir. Vamos lá, que tem mais coisa. Vamos voltar para a cor original. E a gente tem aqui, ó. Terceira questão, em paragraph 4, the section. Parágrafo 4, a seção. There are at least 40 housing projects under construction. Means that the new residential units. Então, a gente tem assim, ó. Vamos pegar aqui o vermelho. Aqui, ó. There are at least. O there are, a combinação dos dois, se é o nosso verbo haver, tá? Então, at least é pelo menos. Só voltando aqui, o there isolado, a gente vai usar muitas vezes como o lá. Tipo, lá. Quando a gente associa o there com o verbo to be, no presente, no passado, no futuro, vai ter o sentido do verbo haver, presente, passado ou futuro, tá? Então, aqui há pelo menos esse 40 housing projects. Housing é moradias, tá? Então, há pelo menos 40 projetos de moradia under construction, tá? Under construction, under a gente pensa como abaixo, tá? Mas também pode ser sob. Então, aqui, under construction seria sob construção. Basicamente, em construção, tá? Vamos botar aqui, a gente tem que sempre ir... A chave do inglês... A chave do inglês, muitas vezes, não é traduzir literalmente tudo, mas a gente tem que fazer uma tradução e uma adaptação para a nossa maneira de falar. Muitas vezes, algumas vezes, a tradução literal funciona. Mas, em alguns casos, como aqui, é importante que a gente... Eu poderia dizer sob construção, perfeitamente. Sob construção faz sentido também no português. Mas a gente, no dia a dia, fala em construção, que é isso que vai aparecer aqui. Então, às vezes, é interessante que a gente adapte isso para a nossa maneira de falar, para ficar mais claro, tá? É por isso que, muitas vezes, para quem assiste uma série, por exemplo, um filme, alguma coisa com legenda em português e entende inglês, de repente tá assistindo o filme, assistindo a série, e olha a legenda e diz assim, bah, não foi isso aqui que o cara disse, não foi bem isso. Mas é que muitas vezes quem faz a legenda tenta pegar a expressão do inglês e adaptar para o português. Muitos casos, assim, por exemplo, alguém fala algum ditado em inglês, só que aquele ditado traduzido literalmente, palavra por palavra, a gente nem existe isso no Brasil. Então, às vezes, procuram um ditado semelhante, que a gente tem aqui no Brasil, para dar o mesmo sentido do que foi dito em inglês. Tá? Então, a gente tem que ter certos cuidados. Bom, então a gente tem essa aqui, ó.
Há pelo menos 40 projetos de moradias em construção. Qual dessas aqui, letra A, B, C, D ou E, que corresponde a isso? Ó? Letra A, have just been finished. Então, acabaram de ser terminadas. Não, né? Eles estão em construção. Pelo menos 40 em construção. Letra B, are currently being built. Currently estão no momento sendo construídas. Tá? Are currently being built. Então, estão no momento, estão atualmente sendo construídas. Letra B, vamos botar aqui o nosso certo, ó. Letra B é a alternativa correta. Mas vamos ver a letra C. Might eventually be built. O might, quando a gente associa ele com um verbo, a gente chama ele de verbo modal, porque ele entrega um sentido, ele atribui ao verbo que ele está trabalhando junto um sentido de possibilidade, de incerteza. Tá? Digamos assim, tipo 50%. Então, eu te diria que a letra C ele podem eventualmente ser construídas, que não é o que a gente está procurando aqui, né? Vamos tacar fora. A letra D, couldn't be finished. Não puderam ser terminados. Também não. O could também é um verbo modal, tá? Que dá um sentido de possibilidade o C é uma possibilidade, mas em tom de talvez sim, talvez não. O D é de possibilidade, de habilidade, de uma coisa ser possível ou não. A letra E, perdão, are temporarily suspended. Estão temporariamente suspensos. Não, né? Nada a ver. Então, a letra C. Percebam que, assim, no caso do anterior, do taller, que aqui ele podia ter um pega-ratão, tirando isso, as questões de inglês, para quem entende inglês, para quem fala inglês, elas são relativamente simples, porque, assim, não é como no português, que às vezes as questões são muito semelhantes umas às outras, e tem um detalhe, uma palavra, uma vírgula que modifica o sentido. Aqui, quem consegue entender essa frase aqui de cima, e consegue entender as opções, fica bem claro, elas são completamente diferentes umas das outras. Então, quem consegue entender a frase e entender as questões, não tem erro, porque tu olha aqui, olha de cima, pronto, é isso. As outras são completamente diferentes, tá? Vamos lá para a questão 4. Temos mais ainda. In paragraph 4, the fragment. Parágrafo 4, fragmento. While it's not likely there will be a major drop in grocery prices soon, conveys the idea that it is. Então, aqui, ó. While, enquanto. Então, not likely não é provável. Então, enquanto não é provável, o there will be, aqui, é o verbo haver, só que o will está caracterizando o futuro. Então, enquanto não é provável que vá haver, uma grande queda nos preços de grocery, são compras, essas compras do dia a dia, tá? Compra de mercearia, digamos assim, pão, frios, frutas, tal. Então aqui, enquanto não é provável que haja uma grande queda nos preços das compras em breve, tá? Soon, em breve. A gente tem que ver então agora qual desses aqui que nos dá essa noção. A letra A, improbable for grocery items to become significantly cheaper in the near future. De cara, a gente tem a resposta correta, ó. Letra A, é improvável que essas compras do dia a dia se tornem significantemente mais baratas em um futuro próximo. Basicamente, então, o que a gente tem aqui é isso aqui. Está só parafraseando, está só pegando a informação que está no enunciado, reorganizando as palavras, botando sinônimos e jogando ali como opção. A letra B. Certain that grocery products will become much cheaper in the long term. Letra C, então, certo que esses produtos, essas compras, vão se tornar muito mais baratas a longo prazo. Não, né? Totalmente não é o que diz lá em cima. Eu esqueci de botar o verde aqui. Deixa eu apagar esse aqui vermelho. E vamos botar um verde aqui embaixo. Aqui no primeiro, quer dizer.
A letra C, mandatory that grocery prices be drastically reduced immediately. Mandatório, obrigatório que os preços das compras sejam drasticamente reduzidos imediatamente. Totalmente nada a ver, né? Letra D, disadvantageous for grocery articles to become considerably cheaper eventually. É desvantajoso que os artigos de compras, assim, se tornem consideravelmente mais baratos eventualmente. Não, né? Aqui fez uma salada de frutas para dizer uma coisa muito mais complicada do que precisava ser dito. A letra E, imperceptible, the grocery prices should be substantially reduced. Imperceptível que os preços das compras devam ser substancialmente reduzidos. Também uma salada de frutas aqui, uma coisa de um jogo de palavras que quase não faz tanto sentido quando a gente coloca, mas enfim. Por isso que eu disse, ó, quando a gente entende o enunciado e entende as opções, se torna muito óbvio qual é a correta. Então, pessoal, façam inglês, é importante. E se vocês fizerem e entenderem as coisas aqui, é garantido que vocês vão, conhecerem os vocabulários, é garantido que vocês vão gabaritar as questões de inglês. Porque para quem entende inglês, elas são realmente muito fáceis mesmo. Mas para isso precisa entender inglês e ter um bom nível, tá? Vamos ver, ó. Paragraphs 1 through 3 indicate that. Então, os parágrafos de 1 a 3 indicam o quê? Essa aqui é mais fácil eu dar a resposta direta para vocês. Ó, some food items are now more expensive than they were before the pandemic. Então, alguns produtos alimentícios são mais caros agora do que eles eram antes da pandemia. Eu dei a resposta assim porque é mais fácil agora. Eu vou voltar no texto e mostrar o que indica isso. Mas lendo o texto se torna bem claro, tá? Então, ó, relembrando, ó, alguns itens alimentícios são mais caros agora do que eles eram antes da pandemia. Vamos voltar lá no texto? Aqui, ó. O texto já abre dizendo o seguinte pra gente, ó. Prices are going up in New Mexico, especially at the grocery store. Então, os preços estão subindo no Novo México, especialmente nos mercados. O texto já abre nos falando dos preços que estão subindo. Mas a questão dizia os preços alimentícios, né? Então, aqui, ó, aqui eu falo um estudo recente, o custo de vida de uma família está aumentando. Ó, o grocery store estão os preços nos mercados, né? Essas groceries vai envolver esse, como disse, esses produtos do dia a dia. Vamos ver o segundo parágrafo, ó. O preço médio de uma libra de carne moída é tanto. Mas isso aqui, ó, 20 centavos mais barato do que trará. Ó, leite, o galão custa tanto. Agora, ovos, vamos achar outro aqui, ó, tomates e bananas. Ó, snacks são esses lanchinhos entre refeições, lanches rápidos. Ó, um saco de essas batatinha frita. Cookies de chocolate, com gotinhas de chocolate também. Então, os 3 parágrafos, de 1 a 3, eles trataram especificamente das questões alimentícias, de coisas de comida, tá? Então, por isso que, quando a gente entende inglês, ou talvez vocês, nesse caso, não entendam exatamente, mas se vocês vierem aqui e começarem a passar o olho por cima, vocês vão identificar palavras-chave que se referem a preços de comida. Que nem eu disse, ó, ground beef é carne moída. A gente tem aqui leite, tomate, banana, snacks são os lanchinhos, né? Aqui, potato chips, chocolate chip cookies. Talvez eu tenha esquecido algum, passei o olho rápido. Mas se vocês não entenderem bem o texto ou não entenderem algumas palavras que estão espalhadas aqui por esses 3 parágrafos, ainda assim é possível identificar que eles estão tratando de comida. Porque tem, ó, aqui, ó, 50 centavos more expensive. Essas palavras, então, mais caro. A gente tem, ó, $2 mais caro, 40, up almost 40%, então subiram quase 40%. A gente tem vários preços envolvidos e taxas e percentuais que oscilaram para mais
em comparação ao período antes da pandemia. Por isso que a gente consegue ir lá, e vamos voltar aqui, cadê? A gente consegue pegar essa aqui e deduzir a partir do texto. Porque as outras, a letra A, ó, New Mexican families are now less numerous, therefore food provision is cheaper. Então, famílias do Novo México são agora menos numerosas, portanto, as provisões de comida, essas questões, são mais baratas. Nada a ver, né? A letra B, the consumption of beef and vegetables has increased along with their prices. Então, o consumo de carne e de vegetais aumentou, assim como os seus preços. Talvez diga no texto que aumentou o consumo de carne e vegetais, mas não é isso que está permeando o nosso a temática dos 6 primeiros parágrafos. A letra C, an avian flu outbreak is affecting the prices of milk and eggs nowadays. Mesmo que isso esteja escrito lá, pode ser uma informação que está lá, ainda assim não é o tema geral do que a gente viu. A letra E, popular snacks have had the smallest price increase in the last 4 years. Então, esses lanchinhos rápidos tiveram o menor aumento de preço do que nos últimos 4 anos. Talvez tenha isso, mas como eu disse, não é o que está geral no texto, do parágrafo 1 a 3. Portanto, a gente tem a letra D como correta. Vamos seguindo. Agora mudou o nosso texto. Agora a gente vai para o segundo texto, que é o Bob Dylan and the Hot Hand. Então aqui é basicamente um texto que associa o Steph Curry, jogador de basquete, a uma série muito boa de pontos que ele andou marcando, e associa também ao Bob Dylan, que lançou vários álbuns durante um período muito prolífico de vida, de produção artística dele. Então ele está com essa hot hand, está com a mão quente, digamos, está com a mão santa, digamos assim. O que o cara toca, o toque de Midas, sabe? Toca e vira ouro. Mais ou menos isso que está falando pra gente, tá? Vamos ler então, ó, in the fragment, no fragmento. Stephen Curry, the point guard genius for the Golden State Warriors, who normally hits 40% of his threes. The word his, então, vamos marcar aqui, the word his, refers to. Esse texto aqui, ele tem uma leve dificuldade a mais envolvida, especialmente para quem não tem familiaridade com basquete, tá? Porque eu, pessoalmente, não acompanho basquete, não tenho familiaridade. Sei, no português, algumas posições, alguns nomes de posição, mas não jogo, não assisto, não entendo praticamente nada. Mas, então, assim, ó, essa eu tive até que pesquisar. O point guard, nesse caso aqui, a título de curiosidade, é um armador, tá? Não que vá ser totalmente necessário, mas é importante ainda assim. É o armador. Aqui, ele acerta 40% of his threes. Esses threes aqui, para quem sabe um pouquinho de basquete, são aqueles lances de 3, né? De fora do garrafão. Dentro vale 2, fora vale 3. E só para tentar dizer assim, ó. O Stephen Curry, que é o jogador, até onde eu sei, do pouco que eu sei, é um dos melhores da atualidade. O genial armador do Golden State Warriors, que é um time, que normalmente acerta 40% dos seus lances de 3. A gente tem assim, ó, o Riz, que eu disse, ó, acerta normalmente 40% dos seus lances de 3, ó, o Riz. O Riz eu traduzi como seus, tá? Nesse caso, o Riz, ele é possessivo, indica a posse. Eu recomendaria, e a posse de Riz, masculino, tá? O inglês tem essa questão do his, masculino, her, feminino, e it's, tudo junto, sem apóstrofo, como de uma posse é uma coisa que não tem gênero masculino ou feminino definido, tá? Então, vamos tentar entender o his como dele, só para ficar mais fácil para traduzir. Então, ele acerta os 40% dos lances de 3 dele. Se a gente pensar assim, o dele, a gente tem a letra A, Golden State Warriors.
Não é, né? Não é. Se fosse alguma coisa relacionada ao Golden State Warriors, que é um time, o time, por não ter um gênero masculino ou feminino, ele é, assim, biologicamente falando, não é masculino ou feminino. Então, ele é uma coisa. Então, ele seria um it. Não poderia ser o his, porque o his tem que se referir, obrigatoriamente se refira a um homem, tá? Não pode ser, então, his. 44%, desculpa. Acho que eu li errado antes também. Então, 44% também não é, né? Não pode ser. Porque isso aqui é uma taxa, é um percentual, não pode ser um his. Genius. Aqui também não pode ser, tá? Porque o point guard genius, eu poderia ter isso aqui como, por ele ser, esse genius se referir a um homem, o his se referir a genius, tá? Mas não é o caso aqui. Agora, Stephen Curry. Ó, os lances de 3 dele. Stephen Curry, né? Ó, resposta correta é aqui. E a letra D, point guard, armador, também poderia ser no caso, como o point guard, armador, se refere a um homem, nesse caso, se o point guard se referisse a uma armadora, uma jogadora mulher, aí o point guard não se referiria a um homem. Mas também não é porque o point guard é só um complemento da informação. O his está se referindo ao Stephen Curry, que é o his que é dele. Então, os lances dele de 3. Tá? Vamos seguindo. In the sentence, Steph Curry fans have been loyal witnesses to his improbable streaks from beyond the arc. The word witnesses can be replaced with no changing meaning by. Então, assim, ó, os fãs do Steph Curry, que é o apelido dele, tá? Steven é o nome, Steph é o apelido. Os fãs do Steph Curry que têm sido testemunhas leais das suas streaks, uma das traduções para streaks são séries. Das séries não de assistir na TV, tá? São séries de emendar séries de alguma coisa. Das suas séries improváveis para além do arco. O arco deve ser o garrafão, de fora do garrafão, né? Dos lances de 3. Então, a palavra witnesses, que eu falei que são testemunhas leais, as testemunhas, a gente pode trocar por isso aqui. Qual dessas aqui, tá? Nesse caso, a gente tem witnesses. A gente tem que ter cuidado porque nas traduções a gente tem palavras jurídicas. Que uma witness, tá? Se eu testemunhar um crime na rua, eu sou uma witness, eu sou uma testemunha. E aqui está só usando witnesses para dizer testemunhas. Eu posso testemunhar alguma coisa, uma grande jogada no futebol, no basquete, enfim. A letra A, naysayers. Naysayers são pessoas que dizem o contrário, pessoas contrárias a alguma coisa. Então, não é. A letra B, spectators, espectadores. A gente pode entender sim, né, que isso aqui, as witnesses, são os espectadores, as testemunhas são os espectadores do Steph Curry. Deixa eu apagar aqui, vamos botar um verde, porque a gente tem a resposta correta. A letra C, jurors. Jurors são os júris, os jurados, na verdade. Não são os jurados, esse aqui não é um tribunal. Letra D, deponents. São os deponentes, são quem dá os depoimentos. Também não, né? E a D, snitches. Snitches são dedos duros, assim, numa situação de... O famoso X9, tá? No Brasil, a gente entendia por um X9. Não sei por que X9 tem nome de X9, mas enfim. Snitches são os X9, são os dedos duros de alguém. Então, também não é, né? Então, spectators, a gente colocou como resposta correta. Beleza? Vamos lá, que temos mais. A próxima, in the fragment, in the fourth paragraph of the text. No fragmento, no quarto parágrafo do texto.
But let's assume that the debate in basketball or at the blackjack table remains open. The word in bold refers to. Então a gente tem aqui, ó, o assume. O assume a gente pode então entender como um assumir. Vou botar aqui como assumir, tá? Assumir de aceitar alguma ideia. Tá? Não é assumir de. Eu assumo que. Já falando de crime antes, eu assumo que cometi o crime. Aqui eu assumir é como tornar verdadeiro, tá? Então vamos assumir que o debate no basquete ou na mesa de blackjack permanece aberto. Vamos ver o que esse assume pode significar. To receive an obligation. Receber uma obrigação. Opa, esqueci minha caneta aqui. Não, né? Letra B. To imagine something isn't true. Imaginar que alguma coisa é não verdadeira, uma mentira. Também não, né? Aqui a gente está assumindo que o debate no basquete ou na mesa de blackjack permanece aberto. Então, a gente tem que aceitar isso aqui. Letra C. To disbelieve something. Desacreditar alguma coisa. Tá fora também. Letra D. To accept an idea. Aceitar uma ideia. Pronto, tá aqui, né? Assume é aceitar uma ideia. Eu vou aceitar que esse debate aqui permanece aberto. Perdão. Então, é isso. Vamos botar o nosso famoso verde aqui, de top concursos, como correto. Aceitar uma ideia é o que a gente pode trocar para esse assume. A letra E, to reject a specific information. Rejeitar uma informação específica. Não, né? Nada a ver também uma coisa com a outra. Tá fora. Então, como disse, mais uma questão que se a gente consegue entender e conhece os vocabulários, a resposta correta ela é extremamente óbvia. A gente não tem nenhuma que possa ter um mínimo de confusão uma com a outra, desde que se entenda aqui a questão toda, tá? Vamos lá. Antes eu só tenho que tomar uma água porque, gente, minha boca tá seca. Só um segundinho. Só molhar a garganta, molhar a boca, porque senão a língua não funciona. Acho que eu até bati no microfone e peço perdão. Vamos ver então mais uma. In the section, na seção. Now he was scribbling lyrics on pads and envelopes all night and listening to the Stones and the Beatles and feverishly reading the Surrealists and the Beats. Aqui esse texto está se referindo a Bob Dylan, tá? Agora não tem mais a ver com basquete. The expression scribbling lyrics is synonymous with. A gente tem, o que quer saber agora é esse scribbling lyrics, é sinônimo de quê? A gente tem a frase traduzindo assim, ó. Agora ele estava scribbling lyrics, tá? Ele estava, on pads, vamos botar assim. Ele estava rascunhando, tá? Ele estava escrevendo lyrics, são letras de música. Letras de música. Sempre que quiserem saber uma música, estão ouvindo uma música muito interessante, que vocês querem ver a letra dela, procurem o nome da música, lyrics, no Google, que vai aparecer as letras para vocês, tá? Então ele estava rascunhando letras de música em blocos de anotação, em envelopes a noite inteira, escutando os Stones, os Rolling Stones, and the Beatles, e os Beatles, e assim, ardentemente lendo os surrealistas e os Beats, que foram movimentos artísticos, tá, dos anos 60. Então a expressão que eu disse, rascunhando, rabiscando letras de música, ela é sinônima com o quê? Entre A e E. Letra O, erasing something written previously. Apagar alguma coisa escrita previamente. Não, né? Ele estava fazendo aquilo. Letra B, drawing abstract figures. Desenhando formas abstratas. Nada a ver. Letra C, writing the words of a song. Opa. Isso aí, ó. Escrevendo as palavras de uma música.
que é rascunhando, rabiscando letras de música, escrevendo as palavras de uma música. Letra C, então, isso aqui, né? No caso, se alguém souber o que é uma lyric, basicamente, words of a song, lyrics, a gente consegue entender ali, né? Letra D, drawing concrete images, desenhando imagens concretas. Não. E a letra E, reading poems, lendo poemas, também está fora. Mais uma vez, entendendo as palavras, entendendo as coisas, fica extremamente óbvio qual a resposta correta para a gente, né? Então, gente, estuda inglês, importantíssimo. Mais uma. Read the following excerpt of a text. Então, leia o seguinte, leia o excerto do texto que segue. Deixa eu pegar aqui minha caneta de volta. For Dylan, the greatest and most abundant songwriter who has ever lived, the most intense period of wild inspiration and creativity ran from the beginning of 1965 to the summer of 1966. The word in bold is associated with the idea of. A palavra em negrito, esse ran aqui, ó, está associada com a ideia de quê? Vamos ver então, ó. Para Dylan, o mais abundante e o maior compositor que já viveu, o período mais intenso de inspiração selvagem, de inspiração louca dele e criatividade, ran, tá? Vamos botar aqui, ó, o ran, do começo de 1965 até o verão de 1966. O ran é o passado do verbo run, é o passado irregular do verbo run, tá? Talvez alguns digam assim, run, correr, né? Beleza. Eu tô no grupo de corrida, então na minha camiseta tem, sei lá, running. Talvez alguns de vocês façam essa associação. Mas o run e o ran também pode ser associado com transcorrer, ocorreu durante um período de tempo, tá? Por exemplo, num filme, a gente tem o tempo de duração de um filme, é o runtime de um filme. Então, é o tempo de duração. Então, esse run vai cair nessa questão de não correr fisicamente, mas de transcorrer. E agora a gente tem assim, ó. Letra A. A specific period in time. Um período específico de tempo. Isso aqui, ó. De cara. Esse run se refere exatamente a isso, a um período específico de tempo. Ele transcorreu, ele correu, digamos assim, do começo de 65 até o verão de 66. Então, o run, lembrem que nem sempre a gente... No português também, né? A gente tem palavras que a gente não se dá conta. Mas a mesma palavra serve para um batalhão de coisas diferentes. E aqui também o run vai servir para isso, para indicar esse período de tempo, de duração. Tá? A letra B. Opa, vamos botar o certinho aqui, verde, de top concursos, como sempre, né? E a letra B, ó, to flee someone or something. Aqui pode confundir vocês. Aliás, várias aqui, se vocês tomarem o run pela questão literal de corrida fisicamente, vocês podem se atrapalhar. To flee someone or something é fugir de alguém ou de alguma coisa. Não, né? Ó, walking at a fast pace. Caminhar em um ritmo rápido. Também não. Todos eles aqui vão dar a questão, todas menos a primeira, vão se relacionar com a questão de corrida, de corpo em movimento. A letra D, running from a place to the other. Não, né? Correr de um lugar a outro. E a letra E, to accelerate, acelerar. Também não. Mais um caso aqui, se vocês entenderem inglês, entenderem os contextos, vocês vão ver que todas as quatro aqui, como eu disse, se referem a fisicamente alguma coisa em movimento. Menos a última, que acelerar, poderia ser acelerar uma música, uma voz, enfim, mas que não tem relação com o que a gente está aqui. E a gente não usa o run para se eu quero dizer, acelera o vídeo, acelera essa música, eu não vou usar o run. Então,
não tem como confundir para quem entende que é specific period in time, um período específico de tempo. Feito? Vamos lá, que agora a gente está apontando na reta final. Não está passando aqui, peraí, agora foi. A gente tem mais um texto agora, o terceiro e último texto, e a gente tem assim, ó, McDonald's and Wendy's Investors Group demand fixes to franchisee child labor issues. Então, que os grupos de investidores do McDonald's e da Wendy's, o Wendy's é uma rede de comida rápida também, de fast food americana. Eles têm não só hambúrguer, coisas assim, mas eles também têm pratos feitos, mas em geral é fast food, tá? Então, esse grupo de investidores do McDonald's e da Wendy's, eles exigem que os seus franqueados corrijam problemas de trabalho infantil que eles estavam tendo, tá? Mas antes, pessoal, olha só. Deixa eu marcar aqui, vou escrever em vermelho só para dar o contraste. Se vocês clicarem no link que está aqui na descrição, tá? Vocês conseguem baixar um e-book, ó, guia completo com salários, benefícios, oportunidades, tudo sobre carreira bancária, tudo que quiserem saber de carreira bancária, tá nesse e-book. E, melhor de tudo, 100% gratuito, tá? Como dizem, né, de graça até injeção na testa, então, cavalo dado não se olha os dentes, por aí vai. Gente, de graça, barbada, só clicar na descrição, baixa o e-book, que vocês vão ter todas as informações que precisarem, beleza? Mas também sempre comentem aqui no vídeo, façam perguntas que a gente está sempre atento para poder melhorar, para poder responder, auxiliar vocês e sempre criar novas oportunidades. Mas cliquem na descrição, baixem esse e-book, ele é muito bom mesmo, e vai solucionar as dúvidas de vocês em relação à carreira bancária para entenderem como funciona esse meio, quem está começando agora como concurseiro, quem já é macaco velho na questão dos concursos, vale a pena sempre conhecimento a mais, beleza? A gente estava naquele texto do McDonald's e da Wendy's, agora a gente tem que ver o que está nos pedindo, né? In the fragment of paragraph 6 of the text, so it's smart business, blá blá blá, to want to disassociate one's company from the exploitative practices. The word so aqui, ó, indicates a or an. A palavra so, aqui no texto, ela indica o quê? Aqui, ó, e começa o texto assim, ó, so it's smart business. Esse so aqui, a gente vai ter ele como um então. Tá? Então, é um negócio inteligente. Aqui, e está seguindo aqui, ó, querer desassociar a sua companhia, a companhia no caso da empresa, né, de práticas exploratórias. Aqui, das práticas exploratórias. Esse so, esse então, o que ele está nos indicando ali? Isso aqui, pessoal, no caso, a gente pode até pensar no próprio português, o então. Se eu dou um chá de explicações para vocês aqui, eu digo, falando no caso da Top Concursos, plataforma tem isso, tem aquilo, as questões, eu digo, então, vale muito a pena assinar o Top Concursos. Esse então, ele tem um sentido de opposition, de oposição? Não, né? Condition, condição. Pensem que eu falei, ó, Top Concursos, assim, assado, as últimas questões, então vale muito a pena. Não é condição, né? Supposition, suposição, também não é o caso. Proportion, proporção, nada a ver, né? E agora a última, conclusion, conclusão, né, gente? Então, é um negócio inteligente querer desassociar a sua empresa, a sua companhia, de práticas exploratórias. Então, é um bom negócio assinar o Top Concursos, porque lá vocês têm acesso a tal. É uma conclusão, né? Então, nesse caso aqui, a gente consegue pegar do português também e fazer essa aproximação. Esse o então, ou so, indicam essa conclusão, tá? Vamos lá, vamos para a próxima. Gente, eu já consigo ver a bandeirada da reta final. Mas antes, mais uma pausa para água aqui, porque a boca fica bem seca. Não é fácil falar durante tanto tempo assim.
Vamos lá, então. Deve ser muito esquisito, né? Essa pausa constrangedora, esse silêncio constrangedor enquanto eu bebo água, mas desculpa, preciso tomar água. Vamos ver agora as últimas, ó. In the excerpt of paragraph 5, no excerto do parágrafo 5, the child labor violations don't reflect the experience of most teenagers working in age-appropriate roles and looking for meaningful jobs in their local communities. The pronoun their refers to. Então a gente tem que ver, ó, esse pronome their. Opa, marquei em verde, acho que fica um pouco escuro, vou marcar em vermelho por enquanto. O pronome their se refere a. Vamos ver, eu vou traduzir a frase, depois eu digo o que o their é, pra gente procurar ali. Ó, essas violações de trabalho infantil não refletem a experiência da maioria dos adolescentes trabalhando em locais apropriados para a idade delas e procurando profissões significativas nas suas comunidades locais, tá? Aqui, ó, quando eu falei nas suas comunidades locais, aqui está o their, nas suas, tá? Ou o their, ele é um pronome possessivo do inglês que ele quer dizer seu ou suas, tá? Mas se a gente pensar mais fácil pro português, para não confundir com o seu ou sua, ou confundir com o your, que é o seu, vamos pensar no their como deles ou delas, tá? Porque o inglês, ao contrário do português, que a gente tem o ele, ela, eles e elas, o inglês a gente não tem. A gente só tem diferenciação de gênero para he e she, ele e ela, que são singulares. A partir do momento que eu tenho dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, eu tenho dois objetos, aí vai virar their, é um plural de gênero genérico. Um plural de gênero genérico ficou redundante, mas enfim, é um plural sem gênero, tá? Então, o their pode se referir a alguma coisa de masculino, feminino, de objetos, mas quando eu quero dizer, ó, procurando empregos significativos em suas ou nas comunidades locais deles ou delas. Quem que está procurando, né, esses empregos? A gente tem que pensar por esse caso. Letra A, teenagers. Olha ali. Quem está procurando o emprego são os nossos teenagers. Deixa eu apagar aqui. Aqui, ó, teenagers, né? Está se referindo exatamente a ele. A maioria dos adolescentes trabalhando em locais apropriados, em profissões apropriadas para a sua idade e procurando empregos significativos em suas. Agora, os adolescentes nas comunidades locais, em suas comunidades locais, mas nas comunidades locais deles, dos adolescentes. Tem que ter um cuidado, porque quando a gente traduz o their para suas, eu vou dizer comunidade, sei lá, mas então vamos pensar adolescentes como os adolescentes e their, então como deles, nas comunidades locais deles, tá? Que vai ficar como teenagers aqui. Letra B, jobs, que são os empregos, né? Não é? Peraí, calma aí, antes de seguir temos que colocar o verde Top Invest aqui. Agora, jobs, não é, né? Violations, violações, também não é o caso aqui. Roles, nos seus papéis, assim, nas suas atribuições, também não vai ser. Experience, experiência, também não, né? Então, tá fora. A gente só tem que ter um cuidado, na diante eu falei, né, do he e do she. Isso que eu disse no caso do his, que era lá do Steph Curry, o his obrigatoriamente se referia a um ele masculino, porque é o diretamente ligado ao he, que é masculino. O their, a gente tem que ter um cuidado a mais, porque apesar de ser um plural, aí pode ser qualquer tipo de plural no inglês. Como eu disse, pode ser plural de homens, de mulheres, pode ser um plural misto, pode ser um plural de objetos. Um objeto, minha caneta aqui, é it. Se eu tenho uma caneta e eu tenho duas canetas agora, eu não vou mais dizer, não tem it, agora é they. Então, é elas, ou no caso, elas, as canetas. Mas se eu tenho, aqui tenho um celular, ó, uma caneta e um celular, a gente vai pensar como they também, que no caso a gente vai dizer no português, eles, os objetos,
né? Então, a gente tem que ter um cuidado em relação ao uso desses pronomes. O their, mas aqui, como a gente vai vendo pela frase, their local communities, as comunidades locais deles, dos teenagers, tá? Vamos lá. 13ª questão, gente, essa e mais duas, tá quase lá. In the fragment of paragraph 4 of the text, no fragmento do parágrafo 4 do texto, both letters cite an Alabama lawsuit. The word both could be replaced with no change in meaning by. A palavra both poderia ser substituída sem alteração de sentido. Por o quê? Ó, both letters, ambas, both é ambas, tá? Ambos ou ambas. Both letters, ambas as cartas, né? Citam lawsuit é um processo no Alabama. O que é esse both? Posso trocar por o quê? Aqui, ó. Some, alguns. Não, né? Tá fora. About, sobre. Sobre pode ser sobre um assunto, por exemplo, esse sobre, ou about pode ser também tipo mais ou menos. Também não é o caso. Letra C, the two. As duas, ou os dois. No caso, as duas cartas, né? A gente tem aqui, ó. Both letters, eu poderia trocar por the two letters. As duas cartas, ambas as cartas, citam tarará. É isso aqui, né, gente? Vamos botar o nosso verde aqui. Deixa eu apagar essa chave que ficou meio torta. E vamos voltar para o vermelho. Parte D. Parte das cartas. Não é o caso. Only letters. Não, né? Também está fora. Todos esses aqui, os outros 4, menos o about. Então, o A, D e a E, se eu botasse ali, ainda assim a frase teria algum sentido, tá? Mas não esse sentido aqui, que eu quero manter o sentido. Que é, então, the two, ambas, é isso aqui, sinônimos, tá? Penúltima. Agora, in paragraph 1 of the text, the expression in bold in the excerpt. Parágrafo 1 do texto, a expressão em negrito do excerto. The investors referenced the Washington Post reporting, tarará, as the reason for leadership to take urgent action. Esse to take urgent action, aqui ó, em negrito, conveys the idea that investors require the leadership to. Então ele dá a ideia de que os investidores demandam, eles querem que as lideranças façam. O que é o take urgent action? Gente, take urgent action. Deixa eu traduzir a frase primeiro para ficar mais fácil. Os investidores referenciam a uma reportagem do Washington Post, tá? Como razão para que a liderança take urgent action, tome ações urgentes. Tá? Querem que as lideranças se mexam, basicamente, se mexam logo, tomem uma ação urgente nessa questão do trabalho infantil. Letra A, renounce altogether, renunciem totalmente. Não, né? Não é isso. Letra B, act immediately, ajam imediatamente. Ó, tomem ação urgente, ajam imediatamente. Ajam no sentido de agir, né? Não de haver, mas se bem que haja não existe, só seria haja. Mas enfim, a gente tem aqui, né? Opa, vamos marcar, ó, é isso aqui que a gente tem. Ó, que eles ajam imediatamente para resolver essa situação no trabalho infantil. A letra C, apologize soon. Desculpem-se em breve. A letra D, run away. E a letra E, run away, perdão, é fugir. A letra E, change eventually. Mudem eventualmente. Também não, tá? Aqui tem que ter um pequeno cuidado, tá? Aqui eu sugeriria que se lesse o texto, porque tomar essa ação urgente, eu disse para vocês que é, bom, agir imediatamente. Mas dependendo do contexto, se meu texto está falando que
que os investidores querem que as lideranças renunciem, que a melhor solução seria uma renúncia, esse tomar uma ação urgente poderia ser a letra A de renunciar. Se eu quero que eles, se no texto fala que eles devem se desculpar imediatamente, então esse tomar ação urgente poderia ser a letra C, se desculpar em breve. Então a gente tem que ter um pequeno cuidado na leitura do texto, porque aqui sim é agir imediatamente. Mas dependendo do contexto, eles vão agir de que forma? Pode ser desculpando, pode ser renunciando, tá? Então, um pequeno cuidado. Mas aqui, lendo o texto, entendendo tudo aqui, letra B, act immediately. Fica bem claro, tá? E, gente, chegamos contra tudo e contra todos. Ninguém esperava por isso. Vimos e vencemos a última. Enquanto tomo água, não sei para onde olhar. Se eu olhar para a câmera, parece que eu estou encarando vocês, mas fica meio esquisito. Desculpa, eu vou olhar para os lados então, enquanto tomo água. A última agora. The main purpose of the text is to. O propósito principal do texto é o que, gente? Aqui, basicamente, pelo título do texto, a gente já consegue ter uma boa noção, tá? O título, um bom título já... se não é um título que tentam fazer uma coisa muito literária, uma coisa muito misteriosa, um bom título já nos conduz a um bom entendimento do que é o tema daquele texto. Aqui eu vou revelar direto para vocês a resposta correta, que é a última. Report on shareholder demands for McDonald's and Wendy's to address child labor violations in their franchises. Então, o propósito principal do texto é reportar que as demandas dos acionistas para que o McDonald's e o Wendy's eles façam alguma coisa a respeito das violações de trabalho infantil nas suas franquias, tá? O título do texto, vamos voltar lá, aqui ó, McDonald's and Wendy's Investors Group demands fixes to franchisee child labor issues. Lembrando então, ó, os investidores, os grupos de investidores do McDonald's e da Wendy's exigem correções, consertos em relação aos problemas de trabalho infantil dos seus franqueados. Então, o título já vai nos conduzir àquela resposta, tá? De qualquer forma, vamos ver, ó, a letra A. Acknowledge exploitative practices carried out at McDonald's and Wendy's franchises due to shareholder demands. Então, reconhecer as práticas exploratórias feitas nas franquias de McDonald's e Wendy's devido às demandas dos acionistas. Essa aqui poderia até confundir um pouco, mas não é isso aqui, tá? Porque aqui está falando de práticas exploratórias e na última está falando especificamente das violações de trabalho infantil. Cuidem para não confundir. A letra A tem a questão da prática exploratória, mas a letra E é mais específica. Não é qualquer prática exploratória, é a de trabalho infantil, tá? A letra B, criticize McDonald's and Wendy's refusal to comply with shareholder demands that could result in child labor law violation. Então, criticar a recusa do McDonald's e da Wendy's a concordar com as demandas dos acionistas, o que poderia resultar em violações da lei de trabalho infantil. Nada a ver, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos fazer um X em cima dessas. A letra C, demonstrate that shareholder demands have put McDonald's and Wendy's reputation and financial status at risk. Demonstrar que as demandas dos acionistas colocaram a reputação do McDonald's e da Wendy's e o status financeiro em risco. Também não é isso, né? Uma leitura o título nos mostra uma coisa, e a leitura do texto, mesmo que passando o olho por cima do texto, a gente já consegue ver que essas não se encaixam. Como eu disse, a primeira poderia ser passível de confusão, mas não é qualquer prática exploratória. Ela está ligada às violações de trabalho infantil.
E a letra D, refute potential human rights violations in McDonald's and Wendy's franchises in spite of shareholder demands. Então, a letra D está dizendo que está refutando essas potenciais violações de direitos humanos nas franquias de McDonald's e da Wendy's, apesar das demandas dos acionistas. Também nada a ver, né, gente? Então, todas estão erradas. A gente esqueci de botar o nosso certo verde de top concursos na letra E. E essa aqui é a resposta correta que a gente tem. Pessoal, é isso. Fim de papo. Temos todas 15 questões. Espero que tenham ficado bem explicadas para vocês, bem claras. Como eu disse, sobrou qualquer tipo de dúvida, comentem no vídeo ali, me chamem no vídeo. Diz, professor, fiquei com uma dúvida na questão, sei lá, 6. Volta lá e dá uma mastigadinha um pouco melhor nela para mim. Eu vou no comentário, vou deixar bem mais claro, vou fazer o meu máximo para me desdobrar e deixar bem explicado o máximo possível para que não sobre nenhuma dúvida para vocês, tá? E é isso que a gente faz aqui na Top Concursos. Relembrando vocês que o e-book completo vocês podem baixar aqui no link da descrição, tá? Deve estar aqui embaixo, estou apontando assim, mas é para dizer o link da descrição. Tem esse guia completo de salários, benefícios, oportunidades e, melhor do que isso, é só ser de graça, né? Melhor do que tudo, que tem coisa melhor nessa vida do que alguma coisa excelente, um serviço excelente e de graça? Gente, então cliquem aqui na descrição, tá? Guia completo para quem quer começar a carreira bancária, quer entrar nessa vida de concurseiro ou já está na vida de concurseiro e quer aprimorar ainda mais para passar no próximo concurso, só clicar aqui no e-book, beleza? Lembrem então, gente, ó, curte o vídeo, compartilha ele, inscreve no canal para ficar por dentro de vídeos de português, vídeos de outras matérias, tudo relacionado aos cursos bancários para vocês. Feito, gente? A gente se vê na próxima, então. Espero bons estudos, espero que tenham entendido, espero que tenha ficado claro e boa sorte, tá? A gente se vê nos próximos vídeos. Abraço!